Olá, tudo bem? Bom, hoje vamos iniciar nossa aula de relações interpessoais e administração de conflitos, né? Qual a importância de estudar esse tema, né? Toda a importância, afinal de contas, a escola é um espaço de interação social, então, com certeza haverá choques de culturas e esses choques podem ser poderosos, né? Além disso, como pedagoga, você será uma especialista em formar pessoas, né? Independente se seja na escola, ou numa empresa, ou numa ONG, você estará preparada para trabalhar com esse tipo de formação. E formar pessoas implica ter conflitos. A palavra conflito necessariamente não quer dizer algo ruim. Muito pelo contrário, a gente pode encarar o conflito como algo muito bom. Afinal de contas, é sabido que a gente só aprende errando. O erro faz uma parte imprescindível do processo de aprendizagem. Só que esses erros também podem criar conflitos. Então, por isso que não é tão ruim essa palavra conflito, né? Mas sempre haverá, porque, como até o próprio nome da disciplina diz, são relações interpessoais, são interesses diferentes, culturas diferentes, banco cultural diferente. Então, isso vai ter, sim, aquele que chamamos de choque, aqueles choques que são inevitáveis, seja ela na escola ou em qualquer outro ambiente. Para começar, nossa primeira aula de hoje será sobre relações interpessoais e conflitos escolares, né? Essa aula está sendo gravada, porque nesse dia vocês estarão fazendo a prova, né? Que é no dia 25 de outubro, né? Então, é por isso o motivo dela ser gravada. A próxima aula, que será no dia 1º de novembro, meu aniversário, também será gravada por conta do feriado do dia 2, né? Da emenda, tá? Então, vamos lá e anotem todas as dúvidas. Se tiverem dúvidas lá na aula 3, que será de novo síncrona, vocês perguntem, tirem todas as dúvidas, mas com certeza vocês compreenderão rapidamente essa disciplina, porque ela é bem facinha, super é fácil de se compreender e, enfim. Bom, vamos lá, né? Bom, hoje a gente vai entender que o professor possui um papel fundamental para oportunizar o desenvolvimento afetivo dos alunos, né? Então, para isso, a gente vai precisar conhecer os conceitos vinculados à moralidade, à afetividade e à mediação dos conflitos, né? Esse conceito de moralidade, ele é um pouquinho, não vou dizer que é um pouquinho amplo, né? Mas ele está muito intrínseco na nossa sociedade, né? Porque, primeiro, o que é moralidade? Né? Segundo o dicionário, moralidade é qualidade, característica do que é moral, do que segue os princípios da moral, né? Que é o conjunto de princípios morais, individuais ou coletivos, com a virtude, o bem, a honestidade, etc. Né? Ou, como o próprio nome diz, moral, né? Então, lembrando o que é a moral, né? Então, moral são os preceitos e regras que, estabelecidos e admitidos por uma sociedade, regulam o comportamento de quem dela faz parte. São traz através das leis da honestidade e do pudor, né? Então vai dar o que chamamos de moralidade, que, como nós falamos, é atributo, particularidade ou característica do que é ou possa estar relacionada à moral, né? Que se pauta ou pratica os fundamentos e os ensinamentos de algo, né? Reunião dos fundamentos morais, né, a virtude, a moral, os bons costumes, a honestidade, entre outras, né. Hoje a gente usa muito essa questão da moralidade com uma frase que eu detesto de paixão, detesto de paixão mesmo, detesto, assim, com a força do ódio, né, assim, eu sou um cidadão de bem. Geralmente, quando a pessoa fala isso, que é um cidadão de bem, eu já sei que é um cidadão que não presta, pra vocês terem uma noção. É muito importante ressaltar, inclusive, especialmente essa frase, né, que dá um certo ar de moralidade às pessoas, né, e que, na verdade, ele é totalmente deturpado. Citizens of Good era o nome do, que é cidadão de bem em inglês, era cidadãos de bem, né, não era só cidadão, cidadãos de bem. Citizen of Good era o nome do jornal da Ku Klux Klan, né, então basta relembrar o que é a KKK, né? É muito mais que uma risada na internet, né? Mas vamos lá, né? Vamos ver o que é isso, né? Então, como é que se desenvolve a moralidade, né? Quando esses preceitos são internalizados por uma sociedade. A gente vive numa sociedade que vive
que convive, né, não só vive, né, convive, né, até para ficar redundante, com os preceitos cristãos, né? Por quê? Porque eu estou na igreja evangélica ou porque eu estou em tal igreja? Não. A nossa sociedade é pautada nessa visão da moralidade cristã porque a Igreja Católica, durante muitos anos, foi a força mais repressora que nós tivemos, né? Tanto que a Idade Média, né, ela finda justamente quando ela começa a enfraquecer, né, perder um pouco do seu poderio, né? E aí, nessa época do seu poderio, era o que chamamos de Idade das Trevas, né? Idade, que era a Idade Média, né? Onde não havia luzes, né, a relação ao conhecimento, porque o conhecimento partia apenas do divino, né? Então, além disso, a gente precisa entender que essa moralidade ela vai choca demais com o que chamamos de concepção de justiça, né? Uma vez, né, uns 20, olha só, uns 20 anos atrás, eu vi o Samuel Rosa falando na MTV Brasil, né, na antiga MTV Brasil, e eu achei muito interessante o que ele falou, né? Que muita gente ele pede paz, né? Mas o que de fato é a paz, né? A paz é apenas estar muito bem, né, em harmonia. Só que a harmonia simplesmente acontece, é como naquelas ilustrações dos livros que a pessoa até tira sarro, até eu mesmo sou um dos que tiram um pouquinho de sarro das testemunhas de Jeová, que aparece aquele monte de gente, com um tigre, aparecendo um tigre, leão, né, todo mundo vivendo em harmonia. Não, infelizmente nós não somos assim, porque nós, homens, seres humanos, somos predadores, né? Somos os predadores mais vorazes, né? O pessoal fala que onça é predadora, que tubarão é predador, os insetos são predadores. Eles apenas estão fazendo o que é da natureza deles. Nós fazemos muito além do que a nossa natureza permite, né? A gente pensa, a gente raciocina, a gente faz atos em nome da religião, né? Ou em nome de políticos, né? Então a gente faz por puro prazer algumas coisas. Os animais não, né? Então eles não fazem por puro prazer, eles fazem por necessidade, que é diferente. Né? Então, essa é a ideia do que é a paz, né? Que eu acabei não falando, né? Ele falou o seguinte: muita gente pede paz, mas ninguém fala por justiça, né? O que é justiça, né? É a questão da equidade, né? Nem da igualdade, é da equidade. Quando todos têm o mesmo tipo de acesso, mesmo que de modos diferentes, mas adequado à sua necessidade. Isso que é o senso, concepção de justiça, né? E além disso, a gente vai precisar entender das posturas interpessoais, né? Quem nós somos, né? Como nós convivemos com outras pessoas, como nós somos com outras pessoas, como nós nos comportamos em ambientes sociais, em ambientes compartilhados por outras pessoas, né? Bom, vamos começar com o desenvolvimento da moralidade, né? Então, a gente tem os ensinos de valores, né, que vem através do desenvolvimento moral, que vem através das teorias de aprendizagem social, que é aquela que nós aprendemos inicialmente dentro de casa e depois são reforçadas ou até desmistificadas na escola, né, que é o primeiro ambiente fora da família, ambiente social mais frequente da criança, e além das teorias cognitivo-evolutivas, né? É através dessas teorias da aprendizagem social que, por exemplo, entendemos que menino veste azul e menina veste rosa. É através dessa moralidade que dizemos que menina brinca de boneca e menino brinca de skate. É através dessas teorias de aprendizagem social que nós compreendemos que a mulher é a pecadora, né? Inclusive a pecadora original lá da Bíblia, né? Já que o pessoal gosta muito de colocar na questão da moralidade a questão religiosa, a mulher é a pecadora original, né? E entre outras coisas na qual as pessoas pautam através de preceitos religiosos muito específicos e que não evoluíram, né? Já as teorias cognitivo-evolutivas já entendem que nós evoluímos, né? Se nós falamos nesse formato de fala que nós temos, né? Que agora a gente está vendo muito da questão do pronome neutro, né? De ser um pouco polêmico, né? Para não dizer muito, né? Se nós falamos da forma coloquial que nós estamos, por exemplo, nos comunicando, eu, por exemplo, estou dando uma aula para vocês, né? E eu estou falando do jeito que eu estou falando, sem ser com aquela norma culta, não vou nem dizer norma padrão, aquela norma culta, né, com uma coisa mais contextualizada, é porque
nós temos uma evolução, né? E isso é explicado pelas teorias cognitivo-evolutivas, na qual a gente precisa se adaptar ao longo do tempo, né? Senão, por exemplo, eu não falaria a palavra você, falaria a palavra vossa mercê, da mesma forma que seria lá do português já atual, né, nosso português moderno, né, que determina voz mercê. Só que a língua é uma coisa em evolução. Isso é para vocês terem apenas uma noção. Por que é até complicado discutir se pronome neutro é errado ou certo, né? Então, porque a própria língua ela está em evolução. Hoje é apenas uma discussão. Essa é a discussão da moda. Daqui a um tempo vai ser outra discussão, né? Então, isso acontece porque nós evoluímos, né? Então, hoje, por exemplo, lembra como que era há 100 anos atrás as vestimentas normais, era aquela roupa social, né? Aquele fraque, né? Praticamente aquele fraque, o terno, o chapéu. Hoje, não, hoje eu tô aqui, ó, em casa, né? Com a tecnologia, claro, né? Tô em casa, tô de camiseta, né? Tô super à vontade, tem uma água, tem um monte de coisa aqui, tem um monte de aparato. Isso não seria possível há um tempo atrás, porque a gente não tinha tanto avanço tecnológico. E também a questão da vestimenta, elas permitem hoje nós sermos mais informais, até para trabalharmos dentro de casa, né? Em alguma parte do tempo, né? Obviamente, eu não vou chegar de qualquer jeito na faculdade, porque aí já tem aquelas questões das concepções, aceitações sociais. Mas mesmo assim, quem me conhece pessoalmente sabe que eu uso jeans, camiseta e tudo mais, e assim é o formato que eu vou. Não vou usar aquela roupa social, né? Aquela coisa meio advogada, porque não combina, até porque o nosso curso trabalha com pessoas, então a gente tem que estar o mais descontraído possível, né? Bom, segundo Piaget, né, dentro do livro do Yves Lattaille, né, a moralidade diz o seguinte, que toda moral consiste em um sistema de regras e a essência de toda moralidade deve ser procurada no respeito que o indivíduo adquire por essas regras. Então, se nós somos seres afeitos à moralidade, é porque nós aceitamos essa moralidade como certa, sem questionar. E de fato a gente aprende isso mesmo, porque em casa a gente aprende isso, né? Lá na infância ainda, nas nossas primeiras vivências, né? Se você tiver um menino e ele tiver uma boneca ali, porque tem uma menina e a menina brincar de boneca, a primeira coisa que a mãe faz é falar assim: você não pode brincar de boneca. Então ele acaba pegando essa concepção de, opa, boneca eu não posso. Então, vem como é que é a construção, né? Como é que é a construção social, como é que é a questão da moralidade, né? Da mesma forma como tem aquelas frases maravilhosas que eu odeio ouvir, como assim, racista eu, imagina, tem até amigo negro, né? Por quê? Porque ele convive com um sistema, por exemplo, racista dentro da sua casa, mas ele sabe que ele não pode reproduzir aquilo fora de casa. Só que como a gente não vai reproduzir a coisa que nós somos, que nós aprendemos fora de casa, né? É complicado. Então, a primeira fuga, imagina, eu tenho amigo negro, não sou racista. Homofóbico? Não, de jeito nenhum. Eu tenho amigos gays, né? E assim por aí assim diante. Machista, aí imagina, minha mãe, mulher maravilhosa, né? Respeito a minha mãe, respeita a sua mãe, mas e as outras mulheres, né? Então é essa questão que a gente fala que é de fato moralidade, né? Bom, é muito amplo para poder dizer o que é o que é de fato a, a moralidade, né? Nisso a gente tem o que chamamos de anomia, heteronomia e autonomia, né? Bom, a anomia, né, ela é um estado de falta de objetivo e regras e perda de identidade provocadas pelas intensas transformações ocorrentes no mundo social moderno, né? Então, quando a gente aprende esses novos conceitos, por exemplo, de ser antirracista, de ser antimachista, né, de ser anti-homofóbico, né, porque não é não ser homofóbico, tem que ser não ser machista, né? Ou não precisa ser feminista, por exemplo, para poder defender as mulheres. Eu mesmo, eu não sei se eu sou feminista, mas eu sou com certeza antimachista. Eu sou antimachista. É esse conceito do anti, né? Então, e as pessoas começam a ficar meio. Onde é que eu tô, né? De onde que tô, para onde que eu vou, né? Meio mineiro, né?
um cotô, né? E assim vai. Então, a gente dá esse conceito que chamamos de anomia, né? A anomia, né, com a concepção do Durkheim, ela é construída com base na ausência de normas sociais e morais que sirvam de guia para a sociedade, né? Então, hoje, é difícil encontrar um sujeito que seja anômo, né? Porque a nossa sociedade, já desde criancinha, né? Nós já entendemos que existem conceitos e regras para conviverem no meio de pessoas, né? E a anomia, por exemplo, ela surge quando as normas de conduta estabelecidas como regras da sociedade para se alcançar metas sociais, elas não estão devidamente integradas nas pessoas, né? Na sociedade. Então, então a anomia ela vai ocorrer principalmente quando os indivíduos se sentem engajados, né, a violar as normas para poder alcançar algumas metas, né? Então, não que a gente não seja sujeitos anomos, né? Anomos, né? Nós somos sujeitos, óbvio, temos autonomia, né? Que a gente vai chegar já já nesse conceito de autonomia. Mas quando a gente viola as regras, né, ao nosso bel prazer para poder atingir objetivos, a gente age de modo anomo, né? Da anomia. Né? Então, esse é o conceito de anomia. Já a heteronomia, né? Aqui que é a heteronomia, né? Que hum, é uma sujeição à lei exterior ou à vontade de outra, né? A ausência de autonomia, né? Então, é uma situação que a pessoa ela recebe passivamente de outra pessoa a lei de quem governa. Então, se fulano manda fazer, eu vou fazer. É aquele tal do Maria vai com as outras, né? Eu tenho até a ovelhinha, né? Eu adoro aquela história da ovelhinha, né? Que a Maria vai com as outras, né? Então, a heteronomia é quando eu não tenho a ausência da minha necessidade de questionar algumas coisas, né? Eu faço aquilo porque alguém está fazendo. Então, está fazendo, então vamos fazer. Então, a heteronomia é um sistema de ética segundo a qual as normas de conduta provêm de fora, né? Elas são exteriores ao sujeito, definido pela falta de autonomia e pela sujeição às vontades de outra pessoa, né? Então, é a submissão propriamente dita, né? Inclusive, nós queremos ou não, querendo ou não, somos sujeitos heteronomos, né? Por quê? Porque a gente está subordinado a leis, né, que são feitas por outras pessoas, né? E preceitos exteriores que são submetidos à vontade dessas regras que são feitas de outras pessoas através do olhar deles, né? Eu já falei algumas vezes que é perigoso, né? Olha aí, ó. Por isso eu sou um sujeito perigoso, como o governo diz, né? Que a escola ela tem partido assim, óbvio que tem partido, até ela tem partido, né? Porque quando eu falo que é tão perigoso ter, é, é, por exemplo, deputados voltados para a religião, qualquer uma que seja, não só as evangélicos, que é óbvio que é a mais evidente que existe, mas tem o que são, tem a fé católica, tem até macumbeiro, né? Tem até macumbeiro, né? Tem até do candomblé, que é a minha religião, e mesmo assim eu acredito que a minha religião não tem que se confundir, as regras da minha religião não tem que ser aplicadas a outras pessoas, da mesma forma que outras pessoas não devem aplicar as regras delas religiosas à minha, né? Então, por isso que a gente fala que é tão perigoso quando nós temos políticos religiosos, né, de ordem religiosa, legislando, porque eles determinam como outras pessoas, diferente deles, devem ser. Né? Então, aquela coisa que está na nossa Constituição, que o Brasil é livre, opa, não é tão bem assim, não. Porque quando eu tenho regras que determinam que eu tenho que ser do jeito que eu quero, eu tô me sujeitando a uma heteronomia, né? Então, eu estou sujeitando a regra que vale, né? Que é lei, né? Ou decreto, enfim, que seja, e que necessariamente não vai atingir as pessoas de modo eficiente, vai atingir apenas os meus interesses, né? Então, até o Kant, o Immanuel Kant, ele fala o seguinte, que a heteronomia é uma condição humana de quem tem as suas vontades e paixões moldadas pela consciência moral
não exercendo os seus impulsos inconscientes com autonomia e liberdade. Então, por mais que a gente diga que nós somos autônomos, que temos que criar alunos autônomos, a coisa não é bem assim, não. Porque a gente vive em sociedade, tem a moralidade que pauta a nossa sociedade, e além disso, tem as regras sociais, né? Em conjunto com as moralidades. E fora isso, também tem as leis, né? As leis, as cartas magnas, né? A carta magna, né? E as demais legislações que determinam como tem que ser, pensar e agir, né? Então, por isso que é tão importante quando a gente fala da questão do racismo, porque se a gente vê aí da questão da loja da Zara, né? Eu nunca gostei da Zara, gente. A Zara é tipo torra-torra lá na Espanha. É verdade, gente. A Zara é tipo torra-torra, tipo escala, né? Não que essas lojas sejam ruins, pelo contrário, porque eu acho para mim loja de roupa é aquela que eu compro a roupa, botei, gostei, tá ótimo, tô lindo. Isso para mim que é o mais importante. Mas hoje aqui, aqui a Zara aqui no Brasil, aquela coisa, oh, meu Deus, né? E eles criaram um código de conduta, né? Zara zerou, né? Ou seja, tem alguém estranho ali, pode ser especialmente um negro, né? E assim, o negro entrou numa loja, né? Então já vai em segurança atrás, né? Porque a ideia é que ele vai roubar, né? E agora com o preço altérrimo da carne, né? Então as pessoas, o que elas fazem? Elas pegam a bandeja com preço, se pagar e pega a carne, né? Ou seja, isso é redondo. Vai fazer isso lá no Morumbi? Fazer isso aqui no jardim, nos jardins, né? Mas não, né? É bem por aí, né? É isso. Né? Então, esse pensamento que nós temos da moralidade de associar pessoas pobres, especialmente pessoas negras, a serem marginais, ela também faz parte um pouco da nossa moralidade, né? Que a gente tem que quebrar, e também ela traz conceitos de heteronomia, porque a gente não nos permite raciocinar. Por que não nos permite raciocinar? Agora vem a parte que eu, como diz uma amiga minha, o plus a mais, né? Que é até uma redundância, né? O plus a mais. É porque geralmente são outras pessoas pobres fazendo isso contra pessoas iguais a ela. Só que ela acaba não refletindo essa ação, né? Ela apenas reproduz porque alguém manda, né? Ou seja, ela acaba às vezes não se vendo naquele papel, né? Afinal de contas, não trabalha aqui. É isso. É sobre isso, né? E por fim, não menos importante, a que a gente mais fala, né? Que é a autonomia, né? O que é autonomia, né? Que é o direito ao livre arbítrio, né? A tomada de decisões por vontade própria, que faz com que alguém esteja apto para tomar suas próprias decisões, né? É a competência para gerir sua própria vida, fazendo uso de seus próprios meios, vontades ou princípios, né? A gente pode ser um sujeito totalmente autônomo? Não, senão a gente é preso, né? É claro, a gente ia preso. Eu tenho certeza que eu ia preso. Então a gente não pode ser tão autônomo assim, né? Mas a gente caminha para, caminha para. É óbvio, né? A gente não vai fazer simplesmente tudo que dá na nossa veneta, porque a gente convive socialmente. Existem algumas regras que realmente são importantes ter, né? A gente não pode simplesmente machucar alguém. Ah, mas eu quis fazer, né? E a gente pode citar, por exemplo, o caso aí da Mari Ferrer, né? Eu estou adorando citar esse mês, ao mês de outubro, né? O caso da Mari Ferrer, porque estupro culposo, e o estuprador dela ainda está livre, chega a doer, né? Mas enfim, né? Então eu não posso simplesmente fazer, porque o que, por exemplo, esse estuprador da Mari Ferrer fez foi algo autônomo. Ele foi lá, bebedou a menina, transou com ela, tirou a virgindade dela. Ah, não, mas é porque ela estava lá, né? Ela estava lá e ela queria. Será que ela queria? Né? Será que ela queria mesmo? Né? Enfim, então, para não ter essas ações é que a gente tem autonomia, mas não é bem autônomo assim, né? Nós somos sujeitos que somos autônomos, mas praticamos com muito afinco a heteronomia, até para que a gente não vá preso, né? Que a gente não vá fazer uma carnificina. Por aí vai. Bom,
O realismo moral é avaliado como bom se revelar obediência às regras das pessoas que as propuseram. Então, você só é bem visto se você faz aquilo tudo bem certinho, né? Ah, fulano é confiável, ele é corretíssimo, né? Não, gente, as pessoas têm que ser rebeldes, a gente tem que se rebelar, né? Porque as regras, elas não precisam ser interpretadas ao pé da letra. Então, quando fazemos o realismo moral, essas regras são interpretadas ao pé da letra, né? E é óbvio, a gente tem que interpretar as regras corretamente, mas ao pé da letra em tudo, não. Porque vivemos com pessoas, né? E essas regras, elas precisam, obviamente, serem adaptadas. Óbvio, tem algumas regras, por exemplo, não matar, né? Não matar o nosso coleguinha realmente é não matar, né? É óbvio, isso aí não tem nem que adaptar. A adaptação é a mesma para todo mundo. Mas outras que são que, que servem exatamente para um, mas para outros não tem muito efeito, elas precisam ser adaptadas, né? Até para que haja uma equidade, né? Então, os atos são julgados pelas consequências e não pela sua intencionalidade, né? Um dos exemplos mais clássicos, eu até conversei com a minha colega, a Camila, na Unip, na quinta-feira, a gente bateu um papo ótimo, e ela falou o seguinte, que ela até concorda mesmo, que, por exemplo, bandido bom é bandido morto, né? Que é o que o nosso genocida que está no poder, ele falou, né? Não, na sua campanha, né? E vendeu essa imagem que as pessoas acabaram comprando. E hoje nós vemos pessoas, uma senhora que ficou, acho que não sei quanto tempo, presa porque roubou um miojo. Um miojo. E a gente acaba compadecendo porque, ela roubou para comer. Né? Então vocês veem o que é intencionalidade, né? Então é diferente essa intencionalidade dela é diferente daquele cara que vai roubar um celular de uma pessoa que está no ponto de ônibus. É óbvio que é diferente, né? E só que se a gente for a pensar apenas no ato em si, é roubo. É um roubo. Aliás, não roubo, é um roubo. No caso da mulher é um furto, né? Que ela estava pegando, a ideia era que ninguém visse, e o outro é roubo, né? Que está até armado, né? Mas é o mesmo ato, né? Então, quer queira ou não, o cara que está roubando o celular, ele começou roubando um celular mesmo, logo de cara, ou ele começou, por exemplo, roubando um alimento, né? Então, é isso que a gente tem que levar em conta para poder dizer que o realismo moral, eles não devem ser interpretados ao pé da letra. E a gente consegue fazer isso muito bem, né? Até. E a gente compadece, por exemplo, o caso da senhora que roubou, né, o miojo, mas não compadece com um cara que rouba um celular, né? Então, eu até conversei com a Camila por conta disso. Não deixa de ser roubo, né? Porque ele não começou roubando o celular, ele pode ter começado exatamente como ela começou. É a porta de entrada, né? E a gente tem que trabalhar, no caso, é sempre o antes disso acontecer. Só que para isso acontecer, o que a gente tem que fazer? Redistribuição de renda, a gente tem que propiciar qualidade de vida e de trabalho para todas as pessoas residentes do nosso país, entre outros. É uma discussão muito ampla que eu não vou entrar aqui. Mas é para vocês terem uma ideia de como funciona essa questão da intencionalidade, mas não das consequências, porque a consequência é a mesma, é idêntica, é roubo, é um roubo, está roubando, está subtraindo, é um roubo. Né? Então é isso que a gente tem que pensar no questão do realismo moral. Né? Já o senso de justiça e as sanções à autoridade, né, a gente vai ter a ideia de justiça, aquelas concepções morais, né, porque fulano fez aquilo, tá preso, tá ótimo, eu gostei disso, né? É exatamente isso, né? É exatamente isso. A gente leva você a pensar sobre isso, né? Então, o que é o respeito e a solidariedade, né? Então, a questão de justiça, ela vai trabalhar muito dessa questão do respeito, porque a ideia de termos, por exemplo, leis é para que a gente consiga respeitar o nosso coleguinha do lado e também, ao mesmo tempo, a gente conseguir ser solidário, né? Criar a empatia para aquilo tudo que acontece no seu dia a dia e tudo mais, né? E a gente precisa, para tudo isso, analisar o contexto. Lembra agora que eu falei da senhora que roubou o miojo? Então, a gente tem que analisar o contexto, né? Qual o contexto? Ou como que é a situação de vida, né? Que é isso que muita gente, especialmente de esquerda, não compreende, né?
como que foi a trajetória dessa pessoa? Quais foram as oportunidades a elas apresentadas, né? E é isso que a gente não leva em consideração. A gente apenas leva a intencionalidade do que ela roubou, né? Mas não a condição de como aquela pessoa chegou. Será que a pessoa simplesmente rouba porque quer, né? Vamos ter um exemplo aqui, Portugal. Portugal, as pessoas lá, existem pessoas pobres, né? Para quem não sabe, Portugal era paupérrimo até algumas décadas atrás, né? Por conta de estar se reestruturando, era um dos países menos industrializados da Europa. Você consegue hoje andar lá e sem ser roubado, né? É muito baixa a taxa de roubo lá. Por que isso acontece lá e não acontece aqui no Brasil, né? Então, e olha que lá também chegou a uma época que está um pouco desigual, né? Será que é apenas a mentalidade do povo? Como foi trabalhada a mentalidade do povo, né? Então, é óbvio, Portugal, um ovo, né? E Brasil é tipo uma, uma bandeja enorme, né? Em comparação ao tamanho de um para o outro. Mas não deixa de ser que é muita gente da mesma forma, né? Então, como é que é trabalhada? Como é a questão da justiça, o senso de justiça, né? Qual a ideia de justiça? Quais são as concepções morais que regem essa concepção de justiça, né? Então, isso é muito importante quando a gente leva em consideração a análise do contexto, tá? Bom, a gente tem três níveis de justiça, né? A justiça imanente, né? A justiça retributiva e as sanções expiatórias, né? Então, o Piaget, inclusive, ele mostra essas três concepções de justiça, né? A imanente ela é aquela que prevalece a crença de que a punição resulta espontaneamente da natureza, do universo. Assim, toda má ação corresponde a um castigo, ou seja, tá, aquela que a gente fala assim, tá bom, eu vai voltar para você, vai voltar para você. A justiça retributiva ela é definida pela crença de que cada ato corresponde a um tipo de punição, né? E as sanções expiatórias, né? Deixa eu pegar aqui. Eu deixei a distributiva pronta ali, mas é expiatórias. Ela tem caráter como coagir aquele que está fazendo um ato incorreto. Mas quando essa ação é utilizada, ela de fato não coincide com o ato feito, né? Então, ela a gente pode usar como exemplo aqui, é que quando a criança quebra algo na sua casa, ela é punida, por exemplo, com uma surra, né? Então, o importante não é que ela seja orientada que ela não pode quebrar algo, né? Ela simplesmente precisa ser punida. Então, essa que é uma sanção expiatória, né? E a distributiva, né? A justiça distributiva, que é uma outra justiça que o Piaget fala, se relaciona à repartição de bens e recompensas entre as pessoas, tá? Que aí não entra, por exemplo, agora aqui. Já na questão da autoridade, a autonomia e papel da escola, a gente pode dizer que a educação moral é uma parte de todo o processo educacional, seja ele formal ou informal, que tem como objetivo a construção, transmissão e adesão de valores considerados importantes pela cultura em que se vive, o que orientam como ser e agir consigo mesmo e com os outros, né? Mas como é que eu vou fazer tudo isso funcionar, né? Aí entra o que chamamos de linguagem do educador, né? Porque no trabalho do educador, né, vocês, os trabalhos de vocês, já que vocês serão norteadoras dentro de escola, assim como eu sou, deve ser levada em consideração a linguagem que a gente adota. Eu vou usar com o meu aluno uma linguagem mais rebuscada. Se eu falar difícil aqui com vocês vão entender? Me diz. Não. Não lembra quando eu falo algum termo estranho, aí eu vou lá e dou uma contextualizada. É isso. É isso. Eu tenho que usar uma linguagem adequada para que eu consiga ter o efeito desejado da comunicação. Além disso, eu tenho que ter aquela que chamamos de postura profissional. Eu não posso falar sério e simplesmente ficar começando a rir, né? Eu tenho que ser sério, você tem que ser sério, você tem que passar justamente aquela credibilidade, né? Daquilo que você está falando, né? Até para que a pessoa consiga compreender que aquilo que você está falando realmente é importante, né? Além disso, né, a gente tem a maneira de lidar com os conflitos e a questão da afetividade.
A maneira como a gente vai lidar com os conflitos, ela precisa ser de modo que pareça o mais possível parcial. A gente não pode favorecer um ou outro, independente de qual seja a gravidade, né? Óbvio, né? A pessoa matar a outra aí é difícil, né? Mas quando a gente está pensando aqui apenas no conflito, no âmbito do conflito, tá? Na escola, né? Então, o papel do educador é justamente dar voz às duas partes, até para que você consiga escutar bem o que levou cada um, a questão da intencionalidade, e também o outro da forma como ela interpretou aquilo que ela sofreu, né? E até para que possa, em conjunto, né, com as duas pessoas, com as duas partes, não com as duas pessoas, com as duas partes, possa chegar a um entendimento entre elas. Na verdade, a função do educador sempre vai ser meio que mediadora, né? E a questão da afetividade vai mostrar que a pessoa pode confiar em você, independente se vai ser sancionada, vai ser punida, né? Ser punida ou não. Ou se a outra pessoa que sofreu né, o conflito, né? Ela também vai entender que de fato, aquilo que foi chegado em consenso não a prejudica, né? Ela faz refletir também sobre aquilo que aconteceu, né? Então, para isso, a gente vai usar o que chamamos de linguagem descritiva, que é caracterizada pela descrição dos fatos, ações e sentimentos sem atribuir qualquer juízo de valor. Então, nesse sentido, diferentemente da linguagem valorativa, aquela que eu valorizo o que a pessoa está falando, a descritiva diz respeito às ações e aos fatos e não à personalidade do indivíduo, né? Parece meio estranho relacionado à questão da afetividade, mas não. É dar voz, né? Quando você dá voz, você precisa ser empático com ambas as partes, né? E quando você dá voz, você busca que essa empatia surja de um para o outro, né? Mais de quem puniu, né? De quem praticou, né? O conflito do que aquele que recebeu o conflito, né? Até para que ele possa compreender a consequência do ato dele, né? Então, a gente tem dois tipos de elogios, né? Que é essa primeira, que é da linguagem descritiva, que é o elogio descritivo, né? Naquela que você precisa ser o mais assertivo, e os elogios valorativos, no qual você encoraja a pessoa até mesmo ela ser a mais sincera possível com seus sentimentos e tudo mais, né? Só que os elogios devem ser realizados para potencializar a aprendizagem e mostrar aos alunos os benefícios de práticas eficazes, né? Então, quando você faz isso com o aluno, ele se sente mais engajado a realizar as ações de modo mais efetivo, né? Então, deixa eu beber minha água, para sede. As posturas pessoais e as relações interpessoais, né? Então, como os adultos, as crianças também passam por momentos de divergências e impasses, né? Então, a gente vai precisar ter esse olhar sobre os conflitos, né? Os conflitos interpessoais, elas fazem parte da rede de interações existente na escola. E a gente discutir esses conflitos é de extrema importância, né? Tanto que chama o nome disso de justiça restaurativa, né? Então, os conflitos, eles podem ser danosos e negativos, né? Danoso, como o nome diz, que ele causa algum tipo de dano, né? Como exemplo, como eu posso usar, né? Conflito danoso. Ele só causa dano mesmo, né? Já o conflito negativo é aquele que remete geralmente a um ato danoso, também remete a um ato que é muito ruim, mas ele não simplesmente ele não chega a causar nenhum tipo de dano, né? Ele só tem uma construção negativa. O que a gente pode dizer do conflito negativo? É aquele quando a gente fala que a pessoa falou algo que não caiu bem, não soou muito bem, né? E aí você precisa reverter aquele mal-estar criado para aquele elogio, para aquele comentário, né? Então, na perspectiva de ambiente sociomoral, a gente tem que trabalhar a valorização das interações sociais e trabalhos em grupo justamente como forma de quebrar esses estigmas dos conflitos, né? Uma dos exemplos disso, especialmente para vocês, eu fiz logo no primeiro semestre que comecei a trabalhar com vocês, naquela atividade de práticas pedagógicas.
ali, aquilo foi um meio que eu achei para resolver conflitos, né? A partir disso, a gente traz a cooperação cognitiva e moral, e além disso, os alunos, vocês fizeram um papel ativo, né? Ou seja, não precisei ficar intervindo toda hora de um ponto ou outro, né? Vocês mesmos precisaram agir, serem protagonistas dessa dissipar esse conflito, né? De separar, eu sou segundo semestre, eu sou terceiro semestre, né? Dissipar aquilo, né? Porque aí vocês começaram a olhar para o conflito. Então, nisso, eu fiquei muito feliz. Não, não deu certo com todo mundo, né, Adriana? Que eu lembro da Adriana e da Marina, né, que a Marina não está mais entre nós, né? Mas entre nós aqui no nosso curso. Mas, mas isso mostrou que vocês viram, nossa, nem sabia, fulana mora perto de mim, acho que a Neide com a Cristiane, não lembro mais. Mas enfim, mas alguém falou, nossa, a gente mora pertinho, acho que somos vizinhas, né? Então isso é importante porque acaba diminuindo, ou seja, eliminando o conflito, né? Onde vocês veem a questão da empatia, né? E se viram uma parte dali, então, apesar de ainda se separarem, né, de dividirem um pouco, mas ainda vejo lá vocês muito unidas, né? Isso, inclusive, reflete até próprio no grupo de WhatsApp de vocês. O que é muito, às vezes eu tenho vontade de dizer assim, meu Deus, por que eu uni? Mas óbvio que não, é muito importante porque eu consegui atingir um objetivo que era o principal, que era vocês se olharem e se cooperarem. Então, toda vez que acontece essa questão da cooperação, independente de qual seja o semestre, se agora é sétimo ou oitavo, eu vejo vocês juntas. E isso é o mais importante, que é quando vocês olharam para o conflito assim, besteira, que conflito, né? E vocês mesmos já dissiparam com aquela questão daquele impasse que vocês tinham entre vocês. E isso é essa perspectiva de ambiente sociomoral, né? Criar mecanismos para que haja uma valorização interpessoal de vocês, né? E comunicação construtiva na escola, né? Que a gente vai falar agora um pouco da linguagem valorizada, né? A linguagem valorizada, ela é frequentemente utilizada nas escolas discorrendo sobre a personalidade ou capacidade do aluno e não sobre suas ações, o que traz consequências negativas para a criança e o adolescente, principalmente relacionadas à autoestima, né? Então, eu não tenho que achar que o aluno é bom porque ele é um bom aluno, né? Ele tem que ser um bom pelas qualidades que ele produz nas atividades ali propostas, né? E ali você não pode apenas focar em um aluno, né? Eu tenho um colega de trabalho que fala muito, fulano a gente merece investir. Não, gente, tem que investir em todo mundo. É que às vezes é difícil investir, porque a pessoa tem que pegar, dá vontade de pegar as tamancas, dar uma tamancada, mas assim, a gente toma um floral, respira, assim, não, vamos que vai dar certo. E dá certo, né? Basta você sempre insistir. Isso eu vi recentemente com um aluno que eu tinha um conflito do sexto ano, que era que é um aluno até grande para a altura, para sexto ano, né, bem grande, mas estava lá. No início eu vi ele muito resistente a tudo que eu fazia, e eu não queria fazer a questão da punição, né? E eu falando, a partir do momento que ele realizou uma atividade, eu falei, nossa, muito bom, ele se tinha encorajado de realizar diversas outras coisas. Então, isso é utilizar a linguagem valorizada. Eu não elogiei ele, não fico só elogiando apenas os alunos que são mais interessados. Eu preciso também elogiar os alunos e engajar. Eu tenho que engajar esses alunos a realizar as atividades, porque aí eles começam a se sentir à vontade e eles não têm mais aquela questão, vou fazer porque eu não gosto desse professor. Então é isso. E é isso, é sobre isso. Já a linguagem descritiva, como nós já vimos anteriormente, é falar sobre a situação e não sobre o caráter do aluno, né? Não importa se ele é bagunceiro ou não, você tem que falar sobre a situação. Ou como importa, né? Se o aluno é bagunceiro ou não, né? Ou se é aéreo ou não. Eu chego e falo sério, mas eu falo da mesma forma que eu falo para ele, eu falo com o outro. Então, tanto que alguns ficam assim, poxa, mas eu não sou tão bagunceiro assim. A ideia não é ser tão bagunceiro assim, mas é conversar da mesma forma de um para o outro, né? Então, discorrendo sobre os acontecimentos. E isso vai acabar identificando os sentimentos que são envolvidos ali. Porque aí você estabelece laços de confiança, né? Porque na linguagem descritiva, o ideal é você estabelecer a linguagem,
a questão da confiança. Você estabelece com a valorizada, mas principalmente com a descritiva, né? Porque possibilita o professor trabalhar com os alunos a expressão dos próprios sentimentos, como eles se sentem, como eles se estão vendo aquilo, né? Só que a linguagem descritiva tem alguns desafios, né? Que como as dificuldades de controle das próprias emoções no contexto escolar e também a exigência de um exercício contínuo do docente, né, em expressar os sentimentos sem prejudicar os educandos, né? Eu não posso simplesmente falar o que eu penso, porque eu vou preso, não tô brincando. Eu vou, porque não deve ser assim, né? A gente tem que engajar, né? A gente tem que lembrar que essas pessoas, elas passam pela gente, mas ela precisa criar aqueles laços de confiança, né? Tanto que, especialmente no Estado, eu até falo para gente, vocês vão estar comigo 4 anos. Vai ser eu acho que eu falo para ele, tá vendo esse roxinho aqui? É o mesmo daqui até o 9º ano. Vocês vão ver do 6º ao 9º. Agora, no ano que vem, que eu vou ter que dar aula para primeiro ao 9º, primeiro ao 5º também no Estado, eu vou falar isso, crianças, tudo bem? Se preparem para 9 anos comigo. 9 anos a partir de agora. Vai ser eu e eu mesmo essa carinha aqui. Então, já criar esse estabelecimento e mostrar que ele pode ser tão bom quanto ele realmente é. Né? Usar a linguagem valorativa de modo correto para não ficar bem negativo, né? Para poder, especialmente, valorizar apenas alguns alunos em detrimento de outros, mas usar a linguagem descritiva para falar, olha, se você faz a mesma coisa que o fulano, é da mesma forma. Né? Não tem assim, eu sou melhor porque... Não tem isso. A educação dos sentimentos, né? Para terminar, né, nossa aula de hoje, né, a gente tem o que chamamos de desenvolvimento afetivo, né? Que o esquematismo cognitivo ele evolui de um estado inicial centrado na própria ação para a construção de um universo objetivo e descentrado, né? Então, a afetividade, por sua vez, evolui de um estado não diferenciado entre o eu e o mundo para um processo educativo, né? Diferenciado, né? Então, a gente tem o desenvolvimento afetivo nas diversas fases da criança, né? Vamos lembrar as fases do Piaget? Alguém lembra? As 4 fases, né? Ninguém lembra, né? Mas eu vou falar. São especialmente nas fases sensório-motor, né? Nas fases pré-operatório e na fase operatório concreto, né? O sensório-motor ela vai de 0 a 2 anos, né? O pré-operatório vai de 2 até. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu abrir aqui para ver, que fica melhor. Vai de 2 até os 5 anos, né? E o operatório concreto vai dos 5 até mais ou menos os 11 anos, mais ou menos, né? Então, cada um desses momentos, o sentimento ele vai ser feito de modo diferenciado, né? No sensório motor, a criança ela ainda é muito, como eu posso dizer para vocês, muito egoísta. Acho que essa é a melhor palavra, né? Ela é mais egoísta. Por que, que ela é mais egoísta, né? Porque nessa fase ela não tem a visão ainda que ela vive num contexto social, né? Ela apenas pensa que vive através dela e que todo mundo faz tudo para ela, né? Já no pré-operatório, ela ainda tem a questão da perda dessa questão egoísta, né? Até porque ela deixa de ter como é que é o nome? De ter aquela atenção toda que ela tinha na época de que era bebê e passa a dividir algumas atenções. Aí você vê mais a parte do egoísmo, né? Que ela pega algo que é dela, né? Que aí antigamente, quando ela era bebê, ela é egoísta de atenção. Quando ela passa no pré-operatório, ela já é mais egoísta de objeto. Então, o objeto ela pega é dela, né? É meu, né?
Aí que a gente trabalha, inclusive, a questão muito da empatia, né? E o operatório concreto, ela está começando a estabelecer, a normalizar os seus sentimentos, né? Ela está começando a criar as primeiras noções do que de fato são sentimentos diferenciados, né? Já as possibilidades de afetividade, ela traz uma importância enorme nas relações da vida escolar, né? Tanto que por isso que quando a gente, por exemplo, especialmente na pré-operatória, quando a criança leva um brinquedo, a gente tem só naquele dia específico, porque a gente precisa estabelecer, olha só, regras para que ela consiga compreender que é necessário ser empático quando você leva um brinquedo, né? Porque outra criança vai também querer pegar e brincar, né? E a gente precisa ter essa, esse sistema empático, trabalhar isso com ela, né? Então, nisso, a gente trabalha o papel do outro no processo do desenvolvimento, porque acaba tendo a expressão e a manifestação de sentimentos que propiciam o desenvolvimento da consciência de si e também do autocontrole, que vai culminar lá na fase seguinte do operatório concreto. Gente, é isso. A aula 1 é essa. Na próxima semana nós teremos a aula 2, prosseguimento, né, da disciplina. Espero que seja tudo ok. Dúvidas, anotem. A gente vai questionar. Vou começar a aula 3 perguntando as perguntas para vocês. O que vocês querem saber efetivamente. E é isso. Tá bom? Um beijo para vocês. Até a semana que vem.